destacar que a gente tem a presença da Tátia Cristais, da Estrela Guia, do Garimpo de Proteção, tem camisas também da Braufonete, que o Loside trouxe, tem a Sinergia, né? Livros também diversos. Enquanto o nosso próximo palestrante já está no ponto? Opa, já vou te chamar rapidinho. Quero só dar um recado. João Guilherme, espírito, falou através da médium, a Cícera, que está nessa mesa, a primeira mesa aqui à nossa esquerda. Ela é médium psicotografia, faz desenhos e pinturas mediúnicas, é a Cícera Gabriel. Então, esse espírito falou a uma pessoa de nome Alexia. Então, se tiver essa pessoa aqui, faz a gentileza de procurar a Cícera ali no cantinho, tá bom? Daqui a pouco eu dou mais informações a respeito das pessoas que estão trazendo os seus produtos, livros e tudo mais. No intervalo, eu vou entregar alguns brindes novamente, como ontem, tá? Eu vou fazer algumas perguntas rápidas e aí quem responder vai ganhar livros, tem o boneco, enfim, tem alguns brindes aqui. Agora, OVNIs no Chile, esse é o assunto, né, da nossa próxima palestra. Pode ir seguindo para cá, viu? Pode ir seguindo para cá, Rodrigo Herrera, do Chile, só enquanto eu localizo aqui para a gente ler um pouquinho da sua biografia. Diretor da Associação Chilena de Pesquisa, UFOEUM, formado em Sociologia e hipnoterapeuta também, conferencista internacional, foi assessor da Força Aérea do Chile no workshop sobre OVNIs, organizado por essa instituição no âmbito da Feira Aérea Internacional, diretor dos congressos internacionais de ufologia realizados na Universidade de Santiago do Chile, idealizador do primeiro curso de ufologia realizado na Universidade Tecnológica Metropolitana, co-criador da série de TV de sucesso OVNI, exibida na Televisão Nacional do Chile, assessor das cadeias Discovery Channel, documentário também OVNI sobre os Andes, né? E também assessor de documentários especializados nessa linguagem, tá bom? Então, com vocês, Rodrigo Herrera, do Chile, para trazer os seus conhecimentos para nós. Bem-vindo. Muito obrigado por el convite al comité organizador. La idea mía hoy es poder hablar de los fatos ufológicos de Chile en torno a lo que está aconteciendo hoy en el mundo. En el mundo hoy tenemos una verdadera revolución en torno a la aceptación de los objetos voladores no identificados a partir de todo lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, con todos los comités que hoy están pesquisando oficialmente este problema. Me voy a situar en mi país. Chile es un país que tiene muchos depoimentos de objetos voladores no identificados de hace mucho tiempo atrás. Faremos un recorrido histórico en relación a esos fatos para posteriormente vamos a exhibir algunos vídeos interesantes de los fatos ufológicos de estos últimos años. Na tarde voy a dar una palestra sobre una pesquisa que estamos haciendo en la Patagonia, llamada justamente Luces da Patagonia, que es uno de los locales en el mundo que tienen también mayor incidencia de ovnis. O fenómeno da Patagonia es realmente interesante porque está vivo hasta hoy. Hemos logrado no solo tener testimonios de primera fuente, sino implementar cierta tecnología con la cual hemos podido ya prácticamente hacer interacciones con estos objetos. Así que obrigado nuevamente por el convite. Verónica,
fazer a tradução, porque acho que meu portunhol aí pode atrapalhar um pouquinho, espero que me tenham entendido agora, e vamos adiante com a palestra. Muito obrigado. Los ovnis en Chile y en el mundo. Evidencias y perspectivas. Por favor, la siguiente. Próxima, por favor. Esse fotograma é bastante conhecido. Foi difundido a partir do ano 2017, através de um ex-membro do Pentágono, chamado Luiz Elizondo, que deu a conhecer, através do New York Times, a existência de um workshop chamado ATIC, que praticamente esteve ao redor de 10 anos, pesquisando os objetos voadores não identificados, os OVNIs. Próxima, por favor. Isso levou à criação de um comitê especial chamado ARO, que a partir de 2019 começou a ter uma função importante. Esse comitê foi criado a partir da iniciativa de Donald Trump. E ele ficou bastante impressionado quando soube que tinha um grupo secreto anteriormente a isso, que pesquisava esses objetos. Hoje temos no Pentágono, que tem até um site web, e que demonstra as pesquisas ufológicas. Uma coisa que era totalmente pensada até 10 anos atrás, por exemplo. Próxima, por favor. Nesse contexto, a NASA lançou um programa de pesquisa cujo objetivo é colocar sensores em satélites e outros aparelhos para obter dados a partir de as primeiras fontes. A NASA já fez uma conferência de imprensa que está sendo coordenada junto com o Pentágono para poder fazer essa tarefa. Essa situação também era impensada até uns 4 anos atrás. Pela primeira vez, a NASA publicamente manifesta que o fenômeno OVNI é um dos enigmas mais importantes da história, de toda a história. Uma posição que não tinha há alguns anos atrás, de forma pública. Sim, próxima, por favor. Nesse contexto, nasce outro projeto chamado Galileu, que foi realizado por Avi Loeb, um astrofísico de Harvard, e que no ano 2017 realizou uma hipótese, eu diria audaz, ousada, em torno de um corpo astronômico que viu que estava se desplazando no sistema solar, chamado Oumuamua. Esse corpo astronômico teria algum tipo de tecnologia alienígena. Avi Loeb foi interessado em criar um projeto junto com 70 cientistas, e eles iam colocar sensores apontados no céu e outros nos oceanos para poder captar o que ele diz que são assinaturas alienígenas.
Isso seriam tecnologias que poderiam estar abandonadas ao redor do planeta ou funcionando a partir dos oceanos. Avi Loeb, em uma entrevista, ele disse que ele é responsável do que a ciência há 70 anos não quis se responsabilizar. Próxima, por favor. Isso faz parte de uma das pesquisas de Avi Loeb, uma expedição para o Oceano Índico, onde foi visto em 2014 um objeto voador não identificado, e essa expedição conseguiu achar essas pequenas fírulas chamadas pequenas esferas, com algumas variações particulares. Avi Loeb estava preparado ao redor dessa experiência. Próxima, por favor. Nesse contexto, nós, há pouco tempo atrás, vimos umas audiências no Congresso dos Estados Unidos, onde participaram essas três figuras. Aqui vemos, por exemplo, David Fravor, que foi um piloto de FA-18 no Summit, e ele foi atrás de um OVNI, que geralmente chamado tic-tac, porque parecia um tic-tac, aquelas pílulas. Aqui de David Rath, que é o mais polêmico de todos, porque ele, de acordo com a sua inteligência, ele foi o responsável do workshop chamado Falsa Tarefa, que foi implementado em torno da iniciativa de Trump. E esse comitê, que começou em 2019, recuperou uma série de antecedentes, ligando o projeto que poderiam ter recuperado restantes de tecnologia alienígena, fragmentos. Recentemente, David Rath disse que ele falou com 40 testemunhas que participam em todos esses projetos de recuperação de OVNIs e aplicação em novas tecnologias. Isso causou uma reação do Pentágono, especificamente o Sr. Kirkpatrick, que seria o responsável. Ele disse que não existiam antecedentes de que isso fosse verdade. E então ele ficou contra as afirmações de Gatt. O mais interessante, é que há uma semana e meia atrás, o Sr. Kirkpatrick, ele virou a opinião dele. E ele disse que começaram a pesquisar algumas das afirmações de Gatt e que eles verificaram que eram verdade e que estão preparando um relatório sobre isso. Nos próximos meses, vamos ver uma série de iniciativas que podem impactar muito em termos na opinião pública, porque provavelmente alguns das testemunhas de David Rath, desses 40 que participaram no projeto especial, vão falar em uma segunda audiência pública. Próxima, por favor. Nós estamos vendo que nos Estados Unidos, que foi o primeiro país a ter pesquisas oficiais, como o projeto Livro Azul e outros, que
Um tempo atrás, essas informações foram clausuradas, foram fechadas, e que então teve uma posição muito negacionista, como primeira potência mundial. E hoje ele é aberto completamente para a possibilidade de liderar uma pesquisa a grande escala sobre o assunto. Todavia, esse fenômeno dá a ideia que é muito mais antigo, que o que nós conseguimos captar com todos os nossos sistemas tecnológicos dá a ideia que no passado, talvez, os nossos ancestrais tiveram acesso a algum tipo de informação, de observações semelhantes a que nós vemos hoje em dia. E isso ficou lá, sim, em diferentes mapas arqueológicos. O que nós estamos vendo agora é, por exemplo, um setor do norte do Chile chamado Chucchuc, onde existe uma série de hieroglifos que podem ser vistos do céu, e é como as pistas de Nazca, à exceção de que tem 350 símbolos com formas humanoides, discoidais e outras. Próxima, por favor. Nesses terrenos, conseguimos uma grande quantidade de observações de OVNIs, de objetos voladores, não identificados, e a Força Aérea Chilena realizou diferentes perseguições de OVNIs a partir dos anos 70 até 2000. Próxima, por favor. Aqui vemos outra figura antropomórfica. Podemos ver uma macrocéfalo, um clássico. Outros símbolos que podem estar sendo representações de observações de alguns xamãs que experimentavam com experiências de alteração da consciência e comunicação, talvez, com o mundo espiritual. E eles colocavam todos esses tipos de visões na Terra como para fazer um chamado no céu. Próxima, por favor. Esse é talvez um dos hieróglifos mais misteriosos do mundo, que também se encontra em uma região onde existe uma quantidade de observações de OVNIs que realmente é incrível. Aqui é chamado o Gigante de Atacama. Tem uns 200 metros e até agora não se sabe a ciência certa o que poderia estar representando. Alguns dizem que é a representação de um deus Aymara, mas o que ele está olhando para o céu. Então, o que significa estar olhando para o céu? Procurando alguma resposta, talvez? Fazendo algum tipo de pedido? Não sabemos. O que não sabemos é que em todas essas áreas existe uma grande concentração de avistamentos de OVNIs e contatos também. Próxima, por favor. Aqui temos outra imagem. Alguns pretenderam ver um robô ali, que, na verdade, acredito que temos que tentar entender isso a partir da própria cultura que talvez fez isso. Próxima. Dentro dos avistamentos de OVNIs no Chile, existe provavelmente um dos registros mais interessantes em termos históricos. Esse senhor é chamado Pedro Sarmiento de Gamboa, um espanhol
que foi um expedicionário, um historiador, que foi um dos primeiros em pesquisar o Estreito de Magalhães, que é um dos circuitos marítimos mais complicados que existem no mundo. Interessante disso é que Pedro Sarmento Gamboa, próxima, por favor, que em uma das expedições que consta no livro Viagem pelo Estreito de Magalhães, ele conta a aparição de uma espécie de escudo que sai do mar, começa a voar lentamente, paira sobre a embarcação, acelera, muda de cor para uma cor vermelha e depois acelera também a grande velocidade. Quando nós vemos a seguinte, realmente, o relato de Pedro Gamboa, é como ver um encontro ufológico moderno, mas estamos falando de 1560, ou seja, há muito tempo. Próxima, por favor. Outra fotografia que representa um tipo de fenômeno denominado, que acontece muito no Chile, que são objetos verticais que voam como se estivessem fazendo algum tipo de exploração. Essa foto foi feita na mesma região onde se encontra esse gigante, o gigante de Atacama. É uma fotografia muito interessante que não se viu no objeto. Ela apareceu depois que a pessoa revelou a fotografia, não no primeiro momento. Como Pedro Sarmento Gamboa, o fenômeno continua tendo exatamente as mesmas características de 500 anos atrás ou 600 anos atrás. Aparecem através da própria vontade, talvez pelo próprio interesse, e nós vamos dando a eles características a uma coisa que eu acredito que ainda falta muito para explicar, está muito de ser explicado. Nós podemos dizer que é um fenômeno real, que desafia muita da nossa compreensão da natureza, mas que existe lá, está aí. Próxima. Esse outro tipo de característica de fenômenos que acontecem no Chile e que são verdadeiros fantasmas nocturnos. Esse é um objeto voador não identificado que estava na mesma região da outra fotografia, do ano 1997, que foi uma das ondas mais proeminentes que nós tivemos no Chile. Próxima. Essa é outra fotografia muito interessante. Aqui vemos um objeto voador não identificado, tomado em 1996, em meio de uma oleada ufológica que aconteceu em um setor chamado San Clemente. Vamos falar daqui a pouco sobre a importância dessa oleada ufológica, porque naquela oportunidade, esses objetos voadores não identificados praticamente apareciam 2 vezes por semana, em uma área rural, onde existem muitas casas e tem um lago muito grande, é uma central hidroelétrica, e esses OVNIs, na hora de aparecerem, produziam um blackout, que, inclusive, um desses blackouts afetou a todo o Chile. Vamos ver outras imagens dessa oleada daqui a pouco, para tentar entender a mecânica que possa estar por trás desse fenômeno. Próxima, por favor. Nessas oleadas,
Também aconteceram fenômenos de aparições à plena luz do dia. Vamos ver aqui essa imagem maior, mas vocês podem observar esses meninos aí, que isso aconteceu no Encontro Continental de Jovens, em 98, que foi um encontro católico de jovens de toda a Latinoamérica, e que eles fizeram muitas atividades. Em uma dessas atividades, apareceram objetos voadores não identificados voando por cima de milhares de jovens. Próxima, por favor. Aqui temos um dos objetos. Aqui tem outro que está como se afastando. Próxima, por favor. Aqui vemos a ampliação de um dos objetos, que era uma espécie de lentilha voadora. O que acontece com esse tipo de fenômenos tão evidente? Quando existe uma massa de pessoas tão receptiva como são os jovens, existirá algum tipo de sistema de controle ou de impacto da consciência de parte dessas inteligências na hora de aparecerem em um contexto, uma festa de tipo religiosa? Nessa linha, temos muitos pesquisadores que participaram de fazer uma leitura de certos fenômenos religiosos, como a aparição da Virgem de Fátima, por exemplo, para afirmar que por trás disso existe uma inteligência que tende a modular a consciência, moldear a consciência a partir de um fenômeno aéreo que possa, de fato, impactar e produzir algum tipo de sequência de informação em um inconsciente massivo e, dessa forma, moldear algum tipo de conduta. E essa conduta, finalmente, se relaciona com a transcendência, com a nossa relação. Próxima. Aqui vemos outra foto. Próxima, por favor. Isso foi um vulcão Calvoco, de outro tipo de aparição de OVNIs. Esses OVNIs também estão saindo dos vulcões, mas existe provavelmente uma relação entre a quantidade de energia que liberam os vulcões que podem ser aproveitadas por essas inteligências. Nas últimas erupções vulcânicas do Chile, nós tivemos sempre, junto com a erupção, registros de avistamentos de OVNIs, como esse objeto triangular, que dá a ideia que libera outra estrutura menor, à plena luz do dia. Próxima, por favor. Aqui podemos ver uma comparação entre o objeto triangular com outro objeto que foi captado em um vulcão no México, e vemos que tem características semelhantes. É um triângulo que está próximo a um vulcão. Próxima, por favor. Dentro disso, o Chile teve uma posição há uns 24 anos, bastante avançada em Latinoamérica. Aqui podemos ver, junto com o diretor do Comitê de Estudos de Fenômenos Anômalos da Direção de Aeronáutica, que é o Departamento de Pesquisa sobre OVNIs, que, em termos oficiais, teve o Estado do Chile. Próxima, por favor. O Chile realizou, em 2000, um debate, uma discussão chamada, no marco da Feira Internacional do Ar, chamada FIDAE 2000, que pela primeira vez uma força aérea no mundo organizou um workshop para discutir os OVNIs, para o qual foram convidados Jean Velasco,
que pertencia ao Comitê Oficial de Pesquisas sobre OVNIs do governo da França, o Dr. Richard Hirnis, que era AIMES NASA. Aqui vemos o diretor do comitê, naquela época, Ricardo Bermúdez, e outros. É muito importante esse workshop que se encontra dentro do marco do suporte da Força Aérea. Nunca uma Força Aérea tinha organizado um debate aberto sobre o assunto. E nesse momento, o Dr. Jahendes propõe a conceitualização de acabar com a palavra OVNI e começar a falar sobre fenômeno aéreo não identificado, que hoje em dia está muito na moda. Muito tempo depois, os norte-americanos aceitaram falar sobre UAV, fenômeno aéreo não identificado. Próxima, por favor. Esse é o general Ramon Vega. Ele foi assessor, eu fui assessor dele. Ele foi comandante em chefe das Forças Aéreas do Chile e ele foi um dos primeiros principais, eu diria, cérebros por trás da criação do Comitê de Aeronáutica. Próxima, por favor. Esse comitê foi criado no ano 97, também porque nesse aeródromo ou aeroporto, que é um aeroporto militar e civil no norte do Chile, se encontra nessa área onde nós vemos esses jeroglifos. E no ano 97, houve uma aparição de um OVNI que se colocou frente ao aeródromo umas 2 horas. Todo o pessoal técnico conseguiu ver esse avistamento e fizeram uma declaração oficial do que tinham visto. Descartaram todas as aplicações convencionais e esse documento foi um pontapé inicial para que o Chile se colocasse ou tomasse uma posição oficial com respeito aos OVNIs e foi criado esse comitê. Próxima, por favor. Próxima. Aqui vemos os workshops, os departamentos. Seguinte, por favor. Aqui diz que o comitê tem como missão reunir, analisar e estudar todos os relatórios de fenômenos aéreos não identificados que são produzidos no território nacional, através de uma pesquisa séria, objetiva e científica, com o objetivo de determinar se está em risco a segurança das operações aéreas, contribuindo dessa forma à segurança da aviação no Chile. Próxima, por favor. Talvez uma das coisas mais polêmicas e que foi pesquisada dentro do comitê é o caso chamado paracaidistas de Maipú. Foi um caso muito, muito bom, muito fascinante. E isso ocorreu em janeiro de 2018. Próxima. Isso aconteceu, foi apresentado no show de Sean Ryden, no History Channel da Inglaterra. Próxima. Onde nós estivemos nessa região com John Ryder e estivemos pesquisando esse caso, que é tão surpreendente pelas características. Próxima, por favor. Naquela oportunidade, inclusive, nós conseguimos, junto com John Ryder, fazer uma vigília ufológica na área de San Clemente, e nessa área que eu falei para vocês, que era completamente assolada por OVNIs que produziam os blackouts, e com a equipe de pesquisa de John Ryder, conseguimos captar esse objeto descendo e fazendo um ângulo de 90 graus. Através de uma câmera fixa, conseguimos captar esse objeto
fazendo uma anomalia muito interessante. Próxima. Aqui estamos captando, ou vendo umas imagens do caso das paraquedas de Maipú. E por que se chamou paraquedas de Maipú? Foi um dia, no verão, em 98, quando testemunhas de uma comuna chamada Maipú estavam vendo 10 paraquedas que estavam caindo em plena luz do dia, 10 corpos que estavam descendo. Para as pessoas, olharam e disseram, tem que ser paraquedas. As pessoas não voam, claro. E em um instante, pararam de cair e 5 desses paraquedas, entre aspas, subiram voando em vertical e nenhum deles abriu o paraquedas. Eles estavam simplesmente voando. 5 estavam voando para o céu, outros de forma horizontal. Próxima, por favor. Uma pessoa com uma câmera de vídeo conseguiu captar esse corpo que estava voando contra o sentido do vento e aparentemente estava com braços e tinha como reminiscências ao redor do corpo. Seguinte, por favor, próxima. Aqui temos os analistas do Comitê de Objetos, que é um trabalho que foi feito com os vídeos. Próxima, por favor. Aqui temos uma ampliação de uma dessas figuras que efetivamente está descendo de forma vertical. E todos os corpos eram acompanhados por pequenas esferas. E provavelmente nós poderíamos lembrar os Foo Fighters ou as ondas ufológicas vistas. Aqui estamos falando de 10 corpos que calcula-se que tem em torno, que estavam voando tranquilamente sobre uma cidade de milhares de habitantes, como a comuna de Maipú. Esse vídeo, nós, quando chegamos lá, a primeira coisa que fizemos foi falar com o chefe da Força Aérea e estava também um professor da Escola de Aeronáutica e assistiram o vídeo, o comandante em chefe, e ficou muito impressionado. E, através de uma pesquisa da Força Aérea, fizeram exercícios especiais e, portanto, o caso estava sendo aberto e documentado. Desculpem. Próxima, por favor. Aqui está claro, vemos os paraquedas, as figuras parecidas estavam sujeitos com isso e, portanto, é absurdo que foram paraquedas. Próxima, por favor. Isso levou, incluso, esse caso, a que o multimilionário Below fosse interessado por pesquisar esse caso. Rob Below tem que entender de quem se trata. Ele é um multimilionário que tem um centro próprio, centro espacial. Outra vez assim, porque você está cortando. Sim. Bigelow Space Center. Perdão, Rodrigo. Bigelow Space Center. Esse centro espacial tem 2 plataformas conectadas na Terra e foi um milionário que investiu mais quantidade de dinheiro em pesquisas ufológicas no mundo. E ele está um pouco por trás de toda a abertura que tem Estados Unidos com respeito ao assunto.
E ele é famoso por ter comprado um rancho nos Estados Unidos, o Ski Walker Ranch, que é muito conhecido hoje em dia e que conflui nesse ranch para ter fenômenos ufológicos e paranormais. No Stillwater Ranch, por exemplo, uma equipe por 10 anos, houve vários cientistas que estavam coletando informações da quantidade de fenômenos ufológicos e paranormais. Ele, conjunto com sua equipe, recoletaram informações sobre Maipú e os paraquedas. Próxima, por favor. Aqui temos a parte das instalações do Billiard Aerospace. Próxima, por favor. Aqui, Alexandre foi diretor da National Institute for Discovery Science, que foi a organização do Beagle, que foi coordenador também da pesquisa sobre os paraquedas em Maipú, nos Estados Unidos. Próxima, por favor. Eles tentaram afirmar a possibilidade de que se tratasse de um Skybird, que é uma espécie de parapente de arrastamento. Mas era impossível que fosse um Skybird, porque esses aparelhos funcionam em 10 ou 15 metros de distância. E esses corpos estavam cerca de 200 metros, como movimentos próprios. E também não tinham sinais aéreas na região para dizer que eram os Skybirds. No caso, portanto, foi inexplicável. Próxima, por favor. Aqui temos o general Bermudas, junto com Gustavo Rodrigues, e eles eram responsáveis da pesquisa dos paraquedas. Próxima, por favor. Mas, na hora de ver a ufologia no mundo, existem vários casos onde é afirmado que a aparição de esses de humanoides está próxima a locais onde moram humanos. E no livro Omnis in Rouge, de Boris Jornov, próxima, por favor, se fala sobre um caso muito similar. Aconteceu no ano 91, onde um camponês viu um charuto voador e onde saíam efetivamente 2 corpos como paraquedas voando e iam descendo e tomaram as hortas. Próxima, por favor. Uns relatórios depois desse incidente aconteceram de novo. E esses humanoides no Chile voltaram. Próxima, por favor. Em 2011, em uma localidade chamada La Florida, foram avistados. Próxima, por favor. Em um setor de Padre Hurtado, uma rua em um setor de muito urbanizado lá. Próxima, por favor. Aeródromo de Tobalaba, em 2015, um pessoal aeronáutico observou um homem voador de uns 2 metros, de 2 metros de altura, que estava descendo, voando, como se estivesse suspenso do nada, e desceu para a pista e pulou e continuou voando para o céu. Isso foi visto por todo o pessoal aeronáutico desse aeródromo. Próxima, por favor. E, inclusive, nós aqui vemos um dos humanoides que foi fotografado em 2015. Próxima, por favor. Esse
Essa é outra fotografia que foi feita na Cordilheira, perto de Santiago, onde aparece por trás, próxima, uma dessas figuras que parecia um monge voador. Também foi captado nessa mesma dinâmica. Pela tarde, na minha palestra sobre as luzes da Patagônia, vou apresentar um vídeo realmente fascinante que foi feito na Patagônia, no setor de Rio Puelo, um rio compartilhado pelo Chile e Argentina, onde foi captado também um humanoide que estava caminhando pela floresta e poderia ter relação com isso que estamos vendo aqui. Poderia ser que uma parte do fenômeno esteja se revelando de forma mais direta. Nós não sabemos a ciência certa. Próxima, por favor. Próxima. Esse é o caso da Academia de Guerra. Isso foi em 2012, onde, em plena Academia de Guerra, ele é a instituição mais importante, onde são formados os generais. Em 2012, contemplaram a aparição de 5 objetos que começaram a entrar na Academia de Guerra. Próxima, por favor. Esses objetos estavam nessa região e foram vistos por pessoal de uma ambulância que estava entrando nessa Academia de Guerra. Próxima. Aqui temos uma reconstituição do fato onde apareciam essa quantidade de esferas, 5 esferas. Inclusive, aqui que está próximo nesse lugar, uma das testemunhas disse ter visto um tubo, um charuto, que parecia entre um charuto e um submarino, que estava pairando sobre uma das árvores. E depois disso, próxima, por favor. Esses objetos começaram a fazer figuras, a formar, e como dando a ideia que estavam trabalhando com símbolos. Próxima, por favor. Eles fizeram essas figuras como se realmente estivessem dialogando em uma linguagem simbólica e depois disso sumiram. Essa linguagem simbólica provavelmente foi intencional para alguns pesquisadores chilenos que eram preocupados pela chamada ufologia, parapsicologia, que fala sobre a consciência. E esse tipo de símbolos não seria gratuito. Provavelmente estão trabalhando com arquétipos do ponto de vista junguiano e que tudo isso está desenhado para impactar a consciência a um nível muito mais profundo que os observadores. Não estão fazendo essa figura ao acaso. Alguma coisa estão querendo dizer. Próxima, por favor. Esse aqui temos outro setor, Cidade dos Vales. Também foi visitado com muita frequência por OVNIs e, sobretudo, no ano 2013. Onde também os OVNIs chegavam 2 vezes por semana em um período de 1 mês. Próxima, por favor. Muitas pessoas conseguiram fazer fotos e vídeos desses OVNIs chegando na região. E um aspecto muito curioso foi o Natal de entre 2013 e 2014, onde, à noite do Natal, existiam palcos, pais com crianças, que puderam ver um objeto muito iluminado ingressando na praça onde estavam festejando os pais. Os pais saíram com os filhos e os filhos não queriam ir porque não diziam que não era Papai Noel. Que era Papai Noel, desculpem, que era. Então, claro, porque eles que saíam de aí. Então, os ninhos, com uma criança com uma mentalidade mais simbólica, mais sadia,
E tudo isso foi uma representação também da conduta humana, porque o adulto, eu acredito que também, ele põe no mistério as próprias projeções e necessidades e símbolos também. E é uma coisa que isso ainda não sabemos de que se trata, e todas as hipóteses são válidas. Próxima, por favor. Outro tipo de avistamento que ocorreu no Chile são esses objetos diurnos, que são cilindros voando no vertical. Eles estão colocados em determinadas áreas urbanas, como coletando informação. Próxima, por favor. Aí temos uma ampliação. Esse objeto foi visto depois do megaterremoto no Chile, no 27 de fevereiro de 2010, que foi o quarto terremoto mais forte da toda a história da humanidade e que coincidiu com a observação de OVNIs e humanoides nos 3 locais onde existiram os epicentros. Foram observados humanoides que eram descritos como seres de uns 2,5 metros de altura, com trajes azuis, e que eram senhos ajustados no corpo. Eles eram vistos, estavam de pé em uma praia, e em outros locais eram vistos de pé sobre a água. Algo muito, muito curiosa. Próxima, por favor. Próxima. Próxima. Com a aparição das câmeras digitais, nós conseguimos ver uma quantidade de dados. Muitos dados podem ser explicáveis, são explicáveis. Próxima. Em alguns casos, como esse pequeno corpo que foi visto, não sei se vocês viram, que estavam fazendo uma foto, vem a foto e dizem, ai, apareceu aquele OVNI. Geralmente, 99,9% são insetos que passam perto da lente, ou pássaros, por exemplo, que não foram vistos, mas são erros de interpretação. Próxima. Nesse caso, por exemplo, aqui existe uma folha, tem uma folha. Seguinte, por favor. Todavia, existem casos onde a tecnologia digital diz que essa ideia, que como foi desplazada para o infravermelho, em outros casos, são capturadas coisas estranhas, que, por exemplo, esse caso, que não é ufológico, mas que é paranormal, e que, de certa forma, traz isto. E aqui tivemos uma família que está celebrando, vemos aqui, foi feita uma foto. A segunda foto, próxima, na segunda foto, podemos ver uma pessoa por trás, e essa pessoa não estava naquele local. Foi reconhecido como um tio que tinha falecido havia 15 dias. Mas foi percebido pela câmera, mas não com os olhos. Portanto, as câmeras abrem o espectro para perceber aspectos da realidade que são limitadas em nossos sentidos. Seja no mundo paranormal, podem acontecer esse tipo de evidências, ou mundo ufológico. Próxima. E nesse caso, aqui vemos uma coisa que não foi vista. Próxima. Aqui temos uma imagem mais próxima, que também é um objeto vertical. Próxima. Aqui mais nítida essa imagem, com profundidade, também é um objeto coberto com parte das nuvens. Próxima. E aqui está essa imagem ampliada. Esse tipo de evidências de objetos verticais
também foram contemplados em Brasil, foram vistos no Brasil na chamada Operação Prato. Existem vários informes, relatórios, incluso da doutora Adelaide, que fala sobre a aparição de objetos verticais, alguns tinham como janelas, que podiam ser vistas também. Próxima. Aqui vemos outro objeto. Próxima. Também não foi percebido. Próxima. Aqui temos uma espécie de lentilha e que está o objeto estava tirando uma raposa estava ali embaixo e apareceu esse objeto não identificado. Próxima. Em outra oportunidade, aparecem esse tipo de objetos que são mais longos, alongados, que alguns deles têm vários metros de comprimento, vários quilômetros de longitude. E isso foi tomado na 7ª região, na região de São Clemente, nesse local que eu falava, onde tinha essa olhada ufológica. Próxima, por favor. E aqui, nesse setor, no Lago Colmun, vemos o epicentro da zona de São Clemente, onde foram vistos, até hoje, objetos voadores não identificados. Essa aqui é uma foto de um OVNI, próxima, por favor, ampliada, que foi feita por Ignacio Verança. São 2 esferas de cor verde que estão saindo do Lago Colmun. Próxima, por favor. Aqui vemos essas esferas que têm uma grande quantidade energética ao lado e aproximadamente isso corresponde a 45% dos OVNIs que foram avistados na região tem essa forma de esfera. Próxima, por favor. Aqui vemos outro objeto. Aí em cima, podemos ampliar a imagem. Aqui também vemos o clássico charuto. Próxima, por favor. Em plena luz do dia, no sol, está em uma área semi-rural também. Próxima. Aqui vamos entrar em um aspecto muito importante da nossa pesquisa. No Chile, nós temos um projeto chamado Projeto Radar, que consistia em ir para regiões onde existia uma grande quantidade de fenômenos e realizávamos vigias contínuas com diferentes tipos de tecnologias. Em algumas delas, conseguimos captar fenômenos e conseguimos interagir com fenômenos. E o último que aconteceu foi que esses fenômenos foram capazes de interferir no sistema de áudio. Isso nós vamos ver mais tarde. Eles deixaram algumas mensagens e nós podíamos falar de uma experiência de transcomunicação instrumental em meio de uma vigília ufológica. Seguinte, por favor, próxima. 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 Aqui vemos um projeto radar no Lago Colmun, onde vemos essa esfera, onde vimos, e isso foi precisamente em meio de uma reportagem, uma entrevista que nos foi feita por um jornal japonês chamado Yomiuri. Nós estávamos nesse local com essas câmaras e tinha um jornalista chamado Isako, ele Cordeira. Próxima, por favor. Aqui temos o jornalista, temos um engenheiro de telecomunicações, Max. E um instante,
no lago, vimos um fogão, um fogo muito grande, e apareceu uma luz que desceu do céu e se colocou por cima de uma montanha. Próxima, por favor. E o jornalista conseguiu fazer uma foto desse objeto, e enquanto fazia essa foto, outro objeto menor se colocou a uns 50 metros de nós, em uma floresta, iluminou e lançou uma luz que iluminou um raio de uns 40 metros, de uma cor vermelha. Toda a floresta foi tinta de vermelho, tingida. E, por outra parte, em diagonal, aparecer um dos 3 ovnis no lago, como querendo ser vistos sem nenhum tipo de limite. Próxima, por favor. Aqui estou. Fui fazer um artigo. O artigo é muito claro. Podem ler tudinho. E está contando a experiência que para ele foi chocante, porque nunca pensou que chegaria a uma região onde se falava de OVNIs e ia ver os OVNIs, de fato. A última experiência que nós vimos com OVNIs nessa região foi há uns 3 semanas. E nós estávamos vindo de uma vigília e não tínhamos mais baterias nos sistemas de infravermelhos. E chegando nas cabanas, no céu completamente cheio de estrelas, nós olhamos no vertical e tinha um charuto, assim, quilométrico. Perdemos a vista do objeto de tão grande, porque uma montanha cobria ele e continuava por trás da montanha. Nós calculamos que apenas era como uma visão de 1,5 km, aproximadamente. E essa região continua sendo visitada, igual que a Patagônia, e acreditamos que alguma coisa importante vai ser revelada ali. Próxima, por favor. Próxima. Próxima. Esse setor da Patagônia também, nós tínhamos encontrado esse setor do Lago Ralume, é um braço do rio Taguatagua, e o rio Taguatagua liga com o rio Puelo, na Patagônia. E no rio Puelo, existe um vídeo que eu vou apresentar na parte da tarde, onde temos um humanoide luminoso que está caminhando na floresta, mas, há uns anos atrás, antes disso, nós vimos a aparição de um objeto voador não identificado, que era como uma massa de luz, que saía de lá, de baixo, se colocou a 10 metros do receptor principal e começou a formar uma série de figuras e realizou um vídeo que foi bastante pesquisado. Nós vamos assistir depois. Próxima, por favor. E aqui temos uma sequência de uma massa de luz que vai mudando de forma frente ao receptor, e parte desse vídeo foi analisado aqui no Brasil pelo Ricardo Varela, o do INPE, o pesquisador. Ricardo foi um vídeo que mais impactou. Próxima, por favor. Porque podemos perceber que uma massa de luz que contém esferas menores. E essas esferas menores vão mudando de forma, inclusive vão interferem nos sistemas da câmera. Perante tudo isso, nós podemos dizer que estamos na presença de múltiplos fenômenos que não se podem abranger nenhum sistema de aplicação apenas. E nos dá a ideia que na extensão, talvez, de múltiplas formas de vida,
que podem estar na Terra ou fora da Terra. Por isso, temos que abrir-nos à ideia para mudar os paradigmas, mas podemos perceber que uma parte do fenômeno parece que foi interessante para a espécie humana. E essa parte também do fenômeno é que nós temos que aprender a escutar. Eu vou deixar um material para a parte da tarde. Eu trouxe muito material em vídeo sobre as nossas pesquisas em loco, com as interações com os visitantes. E essas transcomunicações instrumentais que começaram a ser feitas em março do ano passado, na Patagônia, e que abrem novas possibilidades e perspectivas, e que acredito que isso finalmente está afetando a forma como estamos vivendo a realidade, e que é possível que nós estemos próximos de uma revelação importante. Muito obrigada. Obrigada. Bom, iríamos ter um intervalo, mas para a gente ajustar o tempo, então a gente vai fazer um acordo com vocês, tá? A gente vai dar prosseguimento à programação, porque ainda vai ter o intervalo do almoço, né? Mas a gente queria também pedir para as pessoas que, ao se levantarem, vão ao banheiro rapidinho, bebe uma água, e principalmente quem estiver fazendo suas comprinhas, tentem fazer com um pouco menos de barulho, para a gente não incomodar o pessoal que está sentado ouvindo as palestras, tá bom, gente? Vamos tentar fazer esse esforço aí. Nós vamos ter agora, já está aí o Alê é piauiense, representando aqui o nosso estado, né?